Lucas 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes.
Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio! Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Queridos espectadores, vamos continuar fazendo o estudo de Lucas, capítulo 7. Nós vemos aqui em Lucas descrevendo a segunda parte daquilo que nós falamos ontem, quando nós estávamos falando a respeito de João Batista, né? João Batista ali, ele naquela posição de querer saber se o Senhor Jesus era realmente o esperado, era o Messias, e era um pedido para os seus discípulos, está perguntando se Jesus era mesmo aquele que havia por vir. E a resposta do Senhor Jesus aos seus discípulos foi mostrar a atitude na prática, na manifestação da vida dele. Como que é a vida, querido? Esse é o grande ensino que nós temos que ter na questão do mundo espiritual, meus queridos. Porque o mundo espiritual há um ensino diferente do nosso mundo, que nós olhamos e podemos tocar com os olhos do sentido. Nossa vida, a vida da relação do mundo físico, do mundo temporal, nós relacionamos através dos órgãos do sentido, querido, que é a audição, o tato, a visão, a fonação, que é a fala, e o olfato, são os órgãos do sentido que fazem com que nós relacionamos com o mundo. Mas o mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual, existe uma outra atitude que está na esfera do espírito. É um mundo de uma sensibilidade diferente do mundo da carne. Por isso que nós temos que aprender a crescer nesse mundo espiritual. E a maneira que nós temos de crescer nesse mundo espiritual é conhecer a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que o nosso espírito cresce, né? É o pão que vem do céu. É através desse alimento que vem do céu que o Senhor Jesus veio nos trazer. Por isso que João Batista, ele teve dúvida, né? E qual foi a postura de resposta que o Senhor Jesus deu?
ele mostrou qual é a atitude, não é resposta através da palavra, através de verbos humanos, não, querido. O Senhor Jesus mostrou como que ele era, qual é a posição dele, como é que ele se manifestou, que tipo de árvore que ele era. Por isso assim ele nos ensina que nós devemos olhar as pessoas pelo tipo da árvore, pelo fruto da árvore. Qual é o fruto? Então o que ele fez? Mostrou para os discípulos de João qual era o fruto da vida dele. Então ele mostrou ali naquele momento, na mesma hora, curou muitos enfermos, né? Curou muitos males que estavam nas pessoas, expulsou espíritos malignos, deu vista aos cegos e depois respondeu, falou, olha, fala para João, anuncia a ele que os cegos veem, que os surdos ouvem, né? Que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e é anunciado o evangelho aos pobres. Compreende? Querido, esse é o ID. Esse é exatamente o ID que o Senhor Jesus pediu para nós. A atitude que ele falou para responder para João é a mesma atitude que ele espera de nós. O ID é esse. A nossa postura de como nós darmos fruto no mundo espiritual é essa atitude. Agora, como nós vamos crescer nisso? É isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a alcançar esse lugar. A nossa visão, o nosso entendimento é crescer nessa dimensão espiritual. Alcançar a varonilidade perfeita do mundo espiritual. Por isso que nós estamos aprendendo essa palavra. Porque o Senhor Jesus chega e ele fala a respeito de João Batista. Depois que ele mandou os discípulos de João ir anunciar o que está acontecendo, para João entender, através dessa posição do Senhor Jesus, que o reino de Deus é estabelecido na terra dessa maneira. E aí o Senhor Jesus começa a falar a respeito de João. Olha só qual é a visão que Deus espera de um homem. Qual é a posição daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então o Senhor Jesus começa a falar de João. Falou, vocês... O que a multidão foi ver, João? Por que essa multidão foi procurar João? Eles foram ver o quê? Será que eles foram ver lá no deserto um homem na qual é como cana que o vento bate e leva para qualquer lugar? O vento leva... Será que foi isso que eles foram ver? Será que eles foram ver um homem trajado de vestes delicadas e que anda com vestido de roupas preciosas, né? E se deliciando das coisas que são dos lugares reais, né? onde são postos na mesa de vestes reais e de comidas e alimentos de palácio? Será que o que eles foram ver? Será que eles foram ver um profeta? Será que essa multidão foi ver um profeta? Aí o Senhor Jesus arremata. Sim, e digo, muito mais do que um profeta, porque ele é aquele que está escrito. Querido, olha só a visão do mundo espiritual. Porque João Batista representava aquilo que saiu da boca de Deus. João Batista foi criado pela vontade de Deus. Compreende? João Batista foi criado pela deliberação do próprio Deus. Ele deliberou, saiu da voz do Deus. Por isso que Jesus falou, olha, ele é muito mais que profeta, porque ele é aquele que se diz, que está escrito, eis que envio o meu mensageiro, o anjo ante a sua face, o qual preparará diante de ti o caminho. E aí o Senhor Jesus completa, e eu vos digo que dos nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Querido, há um entendimento precioso nisso. Porque João Batista, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, querido, que João Batista, ele foi um homem criado conforme a palavra de Deus. Ele cumpriu aquilo que estava escrito.
Mas o Senhor Jesus dá uma demonstração de que o João Batista foi o maior dos nascidos de mulher. Quando o Senhor Jesus fala isso, fala da dimensão do homem carnal. Porque o que é nascido da mulher é o homem carnal. Agora, e ele dá uma outra dimensão, que ele fala para Nicodemos, que quem nasce da mulher é carne. Agora, quem nasce do Espírito é Espírito. E é isso que o Senhor Jesus fala aqui. Porque ele falou, a quem nasceu de mulher, fala, a respeito do mundo da carne, ninguém é maior que João Batista. Mas aquele que nasceu do Espírito, que nasceu no reino de Deus, ele é o menor. Sabe por quê, queridos? Porque até aqui João Batista, ele teve a chamada para viver o que estava escrito, né? Ele cumpriu aquilo que estava escrito, e a unção que estava sobre ele era uma unção limitada para uma atitude do que estava anunciado. Agora, nós que nascemos no Espírito Santo, querido, que nascemos dessa verdade estabelecida pela fé no Senhor Jesus da cruz do Calvário, pelo crescimento espiritual da palavra de Deus em nosso coração, queridos, há uma dimensão muito maior a nosso respeito, a nível do poder da palavra que está sobre a nossa disposição, que está sobre a nossa visão, que está sobre nosso caminho. Há um poder muito maior do que o de João Batista, de anunciar essa palavra, de pregar essa palavra, de operar as maravilhas segundo essa palavra. É isso que o Senhor Jesus está falando. Porque aqueles que alcançam o reino de Deus, conforme a deliberação da vontade de Deus, conforme a deliberação da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo, querido, é uma dimensão poderosa. É uma dimensão daquilo que o Senhor Jesus diz, que para Deus não é nada impossível. Não é nada impossível de romper barreiras, de se estabelecer no caminho de Deus com resposta de oração e de desafios que rompe barreiras e alcança um lugar na qual o Senhor Jesus tem para demonstrar ao mundo. É isso que o Senhor Jesus está falando, que há no reino de Deus, querido. E esse reino de Deus está sobre nós. Por que a igreja não se estabelece segundo a vontade do Pai? Por que a igreja não se estabelece segundo esse poder deliberado do céu para a vontade, que é a vontade do Senhor Jesus? Por isso, querido, nós temos que aprender, querido. Há uma disposição do nosso Deus, há uma disposição de deliberar esse poder de cura, de milagre, que nós vimos aqui o Senhor Jesus anunciar a respeito para João Batista. Porque isso é a nossa chamada. Quando o Senhor Jesus falou, ide anunciai a João, é o mesmo que ele escreveu lá em Marcos, né, 16, quando ele falou para os apóstolos, ide e anunciai essa boa nova. Né? E os sinais vão acompanhar aqueles que crerem. E quais são os sinais? Exatamente isso que o Senhor Jesus falou. Da operação de milagres, ressuscitar morto e pregar o evangelho aos pobres. Querido, esse é o poder de Deus. Nós temos que nos ater a essa verdade de Deus. Há uma conotação importante. Nós vamos entender isso. O Senhor Jesus vai explicar melhor para nós nesse capítulo 7 de Lucas. Porque em seguida, Lucas faz um comentário a respeito de João Batista. Ele diz que todo o povo, os pecadores, os publicanos, todos eles foram batizados por João Batista. E quando foram batizados por João Batista, aqui Lucas descreve que eles foram justificados por Deus. Foram justificados. Mas ali naquele meio existiam os fariseus e os doutores da lei que rejeitaram o conselho de Deus e contra si mesmo, não tendo sido batizado por João. Então, queridos, aqui está uma conotação importante para nós. Porque nós vemos aqui os religiosos daquela época, eles embora reconhecendo em João aquela voz profética, uma voz intrépida, de energia, de ousadia, eles se conheciam, tanto é que eles foram no deserto ver João.
foram no deserto acompanhar o que a multidão ia ver no deserto. Porque a multidão deixou de ir para a igreja deles. A multidão deixou de ir para a sinagoga e começaram a ir lá para o Jordão ouvir a pregação de João. A igreja dos fariseus ficaram vazia. E aí então os sacerdotes e os fariseus foram atrás da multidão e foram ver o que a multidão via. Só que eles não tiveram, queridos, a mesma posição de quebrantamento de coração, de transformar o coração deles, e não se sujeitaram à vontade e o conselho de Deus, como Lucas escreve. Qual é o conselho de Deus para a nossa vida, querido? Qual é o conselho de Deus para a sua vida? O que Deus recomenda para nós? O que Ele recomenda? Em João Batista, querido, foi o anunciador daquilo que Deus recomenda para nós, de conserto de vida. E esse conserto é no coração do homem, querido. É no seu coração. O Senhor Jesus estava sendo anunciado por João Batista, aquele que viria para trazer salvação para o homem. E essa salvação se faz no seu coração. É onde tem que ser mudado. É o nosso interior que tem que ser mudado. É isso que os fariseus não conseguiram entender, porque eles estavam acostumados a servir a Deus, né? Eles tinham a postura de servir a Deus, baseado na antiga aliança, baseado nas leis de Moisés, e trazer uma atitude de exterior, né? De louvar a Deus pela boca e trazer uma atitude de higiene, de postura, né? Através do exterior. E eles não conseguiam entender a proposta que nosso Deus estava trazendo para a humanidade. Por isso que eles não atenderam o conselho de Deus. E eles não aceitaram a recomendação de Deus de conserto, de arrependimento. E diz a palavra, então, que o Senhor Jesus então fez uma comparação com essas pessoas. O Senhor Jesus viu e falou, olha, o que eu vou dizer a respeito dessa geração? O que eu posso dizer a respeito desses homens que são religiosos? E ele diz, olha, eu vou comparar essa geração com quem eles são semelhantes. O Senhor Jesus diz, olha, eles são como meninos, assentados, né? Assentados na praça, chamam uns aos outros e tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Isso diz respeito ao seguinte, que eles são meninos e que é a bajulação dos homens. Eles querem ser bajulados, eles querem ser agradáveis, eles tocam flauta e querem que as pessoas chorem para chorar junto com eles. Isso fala a respeito de bajulação. Isso fala a respeito de ficar um dando honra ao outro. Compreende? Isso que o Senhor Jesus está explicando aqui, queridos. Essa posição de meninos que fica um querendo, se toca flauta é para chorar, se canta lamentações, não, se canta flauta é para dançar, se canta lamentação é para chorar. Isso é para fazer média. É um honrando o outro, de fazer média, de ficar sensibilizado com a atitude do outro, entendeu? De olhar as atitudes. Isso é comum no mundo religioso. O mundo religioso se baseia nisso, de um honrar o outro, daquela posição de ficar um agradando o outro. Então, isso é uma conotação importante para nós entendermos, né? Qual é a posição de nós observarmos essas atitudes. E é isso que o Senhor Jesus está falando. Aí ele fala, esses que têm essa postura de um ficar bajulando o outro, viram João Batista, que não comia e não bebia, e apontaram o dedão. Tem demônio! E aí o Senhor Jesus diz, eu vim, falou, o Filho do Homem veio, come e bebe com os pecadores. Aí diz, eis aí um comilão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Qual é a atitude? É o dedão apontador, compreende? É o acusador. É essa postura. O mundo religioso é assim. Se você não faz parte da bajulação deles, de ficar trazendo honra um para o outro, você vai ser acusado. Vem o dedão acusador, porque você não está no meio deles, você não faz o mesmo que eles fazem. Então, é isso que Jesus está dizendo. Mas ele dá a seguinte resposta, querido. O Senhor Jesus diz que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Em outras versões, ele diz, a sabedoria é justificada pelos seus feitos. Então, querido, o que é que nós temos que atender essa sabedoria? O que é a sabedoria que justifica nossas ações?
A sabedoria que justifica a nossa ação é o legado que nós deixamos, querido. Qual é o nosso caráter? Qual é a posição que nós deixamos? Qual é a herança que nós deixamos para aqueles que nos sucedem? Para aqueles que estão recebendo e que vão suceder o nosso lugar. É isso que Jesus diz. Essa sabedoria vai ser justificada por aqueles que virão após nós. Que nós não temos que, na nossa geração, ter que provar nada para ninguém. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que fazer a vontade do Pai. Nós temos que estar voltado para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós não temos que bajular e nem estar fazendo vontade de homens. Nós não temos que fazer vontade de homens. Esse é o erro da igreja que resolveu se bajular um ao outro e perder a direção do Pai. Nós temos que estar olhando, querido, para aquilo que Deus quer para nossas vidas. Qual é a deliberação? Nós temos que estar sensibilizados, estar com o nosso mundo espiritual, nossos olhos espirituais, voltado pela palavra do Espírito Santo que está no nosso coração. Qual é a direção que Ele quer para nossas vidas? Muitas vezes uma direção que contrapõe aquilo que as pessoas que estão esperando de você, alguma resposta, entendeu? Querendo que você dê uma resposta para o agrado do ouvido deles. E muitas vezes você não vai dar essa resposta para o agrado do ouvido deles, porque você é chamado para ser um profeta, para ser um atalaia da palavra de Deus, aquele que anuncia a verdade de Deus. E muitas vezes não é uma palavra que agrada o ouvido dos homens. Então, é isso que o Senhor Jesus diz, que a sabedoria, tudo aquilo que o Espírito Santo manifesta, vai ser demonstrado não pela minha deliberação, por aquilo que eu sou capaz de mostrar aos outros. Não, querido. A sabedoria é justificada pelo legado que vai ficar, pelo aquilo que vai ser colocado e vai se gerar frutos. Por isso que a árvore mostra o fruto. Qual é o fruto dessa árvore? E aí o Senhor Jesus diz que toda sabedoria é justificada pelos seus feitos. Toda sabedoria é justificada pelos seus filhos. Isso fala a respeito de legado. Qual vai ser o legado? Qual vai ser o fruto que você vai deixar? Todo mundo espiritual, querido, toda manifestação no mundo espiritual é feita no mundo físico, através daquilo que a palavra de Deus diz a respeito. Isso que nós temos que estar atento. As ações, por isso que a palavra diz que o justo viverá pela fé. E a fé na palavra de Deus. Então, querido, todas as nossas ações, todo o fruto da nossa atitude tem que ser voltado por aquilo que está escrito. Né? Nós não temos que estar engenhando dentro de nós visões e sonhos para realizar que estão fora do contexto da vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós não temos que gerar esses sonhos, né? Ter essas visões. Nosso sonho e nossa visão tem que ser realizar a vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre aquilo que já está escrito a nosso respeito. Isso que nós temos que entender. É um mundo espiritual, querido. Nós não fazemos a vontade do Pai baseado na nossa capacidade de exercer no mundo temporal aquilo que nós fazemos no mundo temporal. Por isso que Paulo diz que todo aquele aprendizado dele no passado foi como trapo de imundícia, foi como esterco. Tudo aquilo que ele aprendeu foi esterco. Por quê, querido? Porque só serve para adubo, né? Diante da verdade que se estabelece com a palavra de Deus em nosso coração. É uma experiência, por isso que ele diz com isso, porque pelo menos serve de adubo. Então, o nosso passado, a experiência que nós tivemos quando nós vivimos o mundo da carne, o mundo do nosso raciocínio, que nós seguimos a nossa vida conforme o nosso intelecto, a vontade de nós realizarmos e fazermos as coisas acontecer, isso passa a ser uma experiência para que a palavra de Deus, a vontade de Deus, seja estabelecida em nossa vida com eficácia, com ousadia e com o poder de Deus na demonstração da vontade de Deus sobre as nossas vidas, querido. Essa é a verdadeira sabedoria que o Senhor Jesus anuncia, que a sabedoria é justificada pelos seus feitos. Ou a sabedoria é justificada pelos seus filhos, como Lucas fala. Depois nós vemos um acontecimento muito importante, querido, que nós temos que ater ao detalhe desse encontro. Há um detalhe tremendo,
Porque nós vemos aqui o Senhor Jesus sendo convidado por um fariseu, e esse fariseu provavelmente era o Simão leproso, o Simão leproso, que o Senhor Jesus tinha curado ele de lepra. E o Senhor Jesus teve o cuidado de falar para ele e apresentar para o sacerdote, né, para ele fazer o voto, né, para o sacerdote, baseado na lei de Moisés, de purificação, para ele voltar à vida de fariseu, porque ele era um fariseu, esse leproso. E ele devia ser um fariseu rico, né, e abastado, porque quando ele, depois de curado, ele fez questão de chamar o Senhor Jesus para ir jantar na casa dele. E fez uma grande festa na casa dele. E o Senhor Jesus se assentou na mesa. E de repente, ali naquele local, entrou uma pecadora que não era da cidade deles, era de uma cidade grande. Essa pecadora entrou na casa e, levando um vaso de alabastro, esse vaso de alabastro que diz respeito a um perfume caríssimo, de valor, né? E de um cheiro muito forte, né? Um cheiro que trazia, né, ali todo o ambiente contagiava com cheiro. Essa mulher pecadora se prostrou diante dos pés do Senhor Jesus, né, e começou a chorar, e as lágrimas limpavam o pé do Senhor Jesus e enxugava com os cabelos, beijando os pés, e jogava o perfume com as lágrimas e enxugava com os pés, limpando os pés, literalmente, querido, literalmente, limpando os pés do Senhor Jesus com as lágrimas dela, com o perfume, e enxugava com o cabelo. Um gesto de um amor, querido, um gesto de amor tremendo. E aqui nós temos que ater simplesmente a isso, ao amor que ela se devotou aos pés do Senhor Jesus. Aqui não tem nenhuma outra explicação. A única explicação é um gesto de amor, né? Ela limpou os pés do Senhor Jesus, que vinha na caminhada do deserto, cheio de pó. Ela limpou os pés do Senhor Jesus com as lágrimas dela e com o perfume, que era coisa valiosa para ela, enxugou com o cabelo dela. Querido, esse gesto de amor teve um significado muito importante, querido. Essa é uma dimensão do mundo espiritual que nós temos que entender, porque a dimensão do mundo espiritual é diferente daquilo que nós falamos dos órgãos do sentido, que é a nossa relação com o mundo temporal, né? Com o mundo físico, e que o Senhor Jesus dá um ensino a respeito disso para nós. Porque quando aconteceu isso, Simão, né? Simão, que viu aquela situação, ele olhou e condenou a mulher. Ele falou, se ele for profeta, ele vai saber que essa mulher é pecadora. E ela está tocando nele, a pecadora está tocando nele, né? Porque essa mulher que toca é uma pecadora. Aí Jesus deu a resposta para Simão, que tem um significado tremendo para nós. É muito importante para o nosso entendimento isso, querido. Porque esse entendimento mostra para nós o que significa dívida no mundo temporal e o que significa dívida no mundo espiritual. Compreende? Porque essa mulher foi o exemplo que o Senhor Jesus deu. Virou para Simão e falou, Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu o ósculo santo, quer dizer, não me cumprimentou com o ósculo santo, que era o hábito deles. Você não deu uma toalha ou me deu uma bacia para lavar meus pés, porque isso diz respeito à boa maneira, aos bons costumes daquela época, entendeu? E diz, essa mulher, querido, ela lavou meus pés com as lágrimas dela e me dá os ósculos santos de cumprimento, né, nos meus pés, entendeu? Querido, demonstrando, falou, isso é um gesto de amor que você não teve por mim, Simão. E aí ele fala, olha, quero te fazer uma pergunta, Simão. Se um credor tem dois devedores, um deve 50, o outro deve 500 denários. Esse credor, ele perdoa os dois devedores, né? Tanto de 50 quanto de 500. Qual desses vai amar mais, né? Vai ficar mais
qual é a palavra que eu vou dizer aqui? Vai ficar mais feliz com aquele gesto, vai se apegar mais àquele gesto, né, do credor deliberar a dívida. Qual dos dois vai ter maior consideração? A palavra que eu queria achar é essa, consideração. Qual dos dois? Aí Simão respondeu, eu creio que vai ser aquele que foi mais perdoado, né, aquele que devia mais. Aí o Senhor Jesus disse, realmente, Simão, você respondeu certo. Quem é muito perdoado, muito se ama. E aquele que é pouco perdoado, pouco se ama. Primeiro entendimento que nós temos que ter aqui, queridos, é na questão do perdão. Do que é dívida e do que é perdão. Aqui no mundo espiritual, querido, o credor, e com relação à nossa dívida, se chama pecado e Deus. Quando nós pecamos, nós temos uma dívida com Deus. Esse é um entendimento que nós temos que entender. Porque se você entender isso, você consegue conceber a questão do arrependimento. Você vai entender o arrependimento. Porque o grande problema do homem é que ele é muito soberbo, ele é muito orgulhoso, ele não consegue ver falha em si mesmo. Ele acha que ele não tem dívida com Deus. Ele acha que o mundo é mau, as pessoas são más, e que ele é bom, ele é perfeito, ele é melhor do que o fulano, ele é melhor que o ciclano, eu sou assim, mas eu sou melhor que fulano de tal. Compreende? Ele fica fazendo comparações com o mundo físico, com aquilo que ele relaciona. Então, nesse contexto, né, dele ver desgraça, falar, eu sou melhor que aquele, ou eu sou melhor que fulano. Ele vê desgraça, falar, porque, pelo amor de Deus, aquilo ali, olha, longe de mim, entendeu? Porque ele olha os outros, mas ele não consegue ver a si mesmo. Ele não consegue ter a autoanálise, de olhar para si. E é isso que o Senhor Jesus quer trazer no conhecimento para nós, querido. A nossa dívida com Deus no que se refere ao pecado. Porque o pecado é uma transgressão que nós fazemos a Deus. Deus, e Ele é o nosso credor porque Ele deu a vida, Ele deu o caminho para nós vivermos, Ele deu o alimento, Ele deu o sustento, Ele deu uma família, Ele deu uma graça, Ele deu trabalho, Ele cuida de nós, né? Então, nosso Deus, Ele tem um cuidado de nossa vida. E nós, só o fato de nós vivermos já é um talento que Ele nos deu. Deus nos dá talento para nós exercermos profissão, para nós sermos pai, para nós termos amigos, para nós termos uma igreja. Tudo depende dele, querido. Deus criou todas as coisas. Tudo é criação dele. Então, quando é que nós cometemos pecado? O que é o pecado? É quando nós transgredimos a vontade dele sobre nossas vidas. Deus nos fez, querido, mas ele tem uma regra para nossas vidas. Existe um limite, assim como ele criou limite para todo o universo, existem limites para a nossa atitude. Nós temos uma atitude que há até onde nós podemos. Né? E qual é o limite? O nosso limite, querido, é não ferir o nosso semelhante. O nosso limite é você não ir além do que é você. Compreende? Quando você transpõe o seu limite e agride o seu semelhante, e como é que é essa agressão? É ira, contenda, inveja, peleja, adultério, prostituição, fornicação. Você transgride o seu semelhante. Você transgride. Quando você saiu do teu limite e transgrediu o seu semelhante, você pecou, querido. Você cometeu um gesto contra a vontade de Deus. É esse o pecado. Isso que nos torna devedor a Deus, pela essa má disposição nossa de servir a Deus, de passar o nosso limite. Porque todo o universo tem limite. O Sol, ele tem um limite de andar, né, das 12 horas do dia. A Lua tem um limite na Terra. O mar tem um limite que vai até a praia e volta. O mar vai até a praia e volta. O relâmpago tem um limite na trajetória dele. O trovão tem um limite do som, né? As nuvens têm um limite, os pássaros têm um limite de voo, né? As aves têm um limite de capacidade, até o pernilongo tem um limite de voo, tudo tem limite. Né? O mosquito, a Aedes aegypti, onde nós estivemos estudando a respeito do mosquito Aedes aegypti, o mosquito que traz a dengue, ele tem um limite de ação, né? No bairro onde ele atua.
ele não pode voar mais do que aquela capacidade que ele tem. Tudo tem um limite. Deus deu um limite a todas as coisas, assim como toda a natureza tem seu limite, o leão, o urso tem seus limites de ação. Nós, homens, também temos o nosso limite. Só que nosso limite, querido, o Senhor Jesus nos dá um ensino. É o amor ao próximo. Né? Essa atitude de Deus para nossas vidas. O que Deus deseja de nossa vida? É que nós amemos o nosso próprio, que nós tratamos o nosso próprio como a nós mesmos. O trato de amor ao nosso próprio é o mesmo por nós. Isso que nos dá a relação com Deus, porque Ele convive com nós, Ele deu a deliberação. Então é isso que aconteceu aqui. Essa mulher, ela é pecadora, ela transgrediu os limites que Deus deu a ela. Ela se tornou uma credora a Deus e uma devedora a Deus, consertando essa questão. Deus era credor dela, ela se tornou uma devedora a Deus, assim como Simão também era devedor a Deus. Ele era leproso, mas a dívida de Simão, né, era menor que a dessa mulher. Por isso que Jesus fez a comparação. Só que essa mulher, pelo aquilo que foi perdoado, que o Senhor Jesus virou para ela, quando viu ela, com aquele gesto dela, e anunciou para ela, olha, perdoados são teus pecados, porque muito me amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama. O Senhor Jesus demonstrou isso, querido, que quando nessa relação, quando nós temos com Deus, no mundo espiritual, quando nós conseguimos entender o nosso limite, quando o Espírito Santo nos ensina até onde nós podemos ir, até onde nós não devemos ir, e nos dá a demonstração daquilo que nos fez de agressão com Deus, de nós desobedecermos à vontade dele e de nós agredirmos a Deus e nós pedimos o perdão. Quando nós recebemos o perdão, querido, Deus vai mostrar para nós que está diretamente proporcional à sua condição de pecador, do grau de pecador que você era, e você se transformar num amor a esse Deus maravilhoso que fez esse gesto para você, porque ele passou por cima, ele desligou, ele apagou, querido, toda uma vida errada que essa mulher vivia, assim como ele fez conosco, assim como ele faz na nossa vida. Ele não faz conta do tempo que nós vivemos na escuridão, do tempo que nós vivemos segundo a vontade de nosso coração, trazendo para nós prejuízo, trazendo para nós dores para o nosso semelhante. Quantas pessoas sofreram com o pecado, né? Quantas pessoas sofrem com o nosso pecado que estão ao nosso redor? Quantos sofreram, né? Por causa do erro, entendeu? Mas nós damos graças a Deus, porque quando nós nos posicionamos em fé, abrimos nosso coração para o Senhor Jesus, abrimos nossa deliberação e prostrado diante dele, choramos, né? Choramos esse gesto que essa mulher teve, de lágrimas, né? Reconhecendo ele, reconhecendo aquele que é o único capaz de transformar a nossa vida, o único que é capaz de perdoar o nosso pecado, né? Então nós podemos amar ele com integridade, amar ele de coração aberto, sabendo que ele vai dar esse gesto, né? E tomou defesa dessa mulher. E assim como ele pode fazer com nossa vida, querido. Ele, além de perdoar o nosso pecado, além dele declarar para nós, perdoados são os teus pecados, ele ainda te defende, ele guarda, ele não deixa que ninguém abra a boca contra a tua vida. Ele te protege. E todo aquele que se levantar contra você vai ser condenado. Porque essa é promessa. Foi aqui que o Senhor Jesus, ele tomou a defesa daquela mulher e depois deu uma palavra poderosa para ela. Falou, mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Querido, essa é a paz que o mundo precisa. Essa é a paz que nós precisamos convivermos, né? Com nossa relação com a família, com nossos filhos, com nossos amigos, na nossa profissão, saber que o amor de Deus está sobre nossas vidas. O perdão do Senhor Jesus da cruz do Calvário foi significativo na nossa vida. E nós podemos prosseguir, nós irmos
e a fé que nos salvou prossiga e cada vez mais crescendo na nossa vida no mundo espiritual. Queridos, esse é um ensino poderoso que nós queremos cada dia mais aprender. Qual é a dimensão do mundo espiritual, querido? Qual é o conhecimento da palavra de Deus que vai nos estabelecer na varonilidade perfeita? Porque é essa vontade que Deus tem para cada um de nós. E para que nós possamos cumprir esse ide, mas cumprir conforme a vontade de Deus, quando todos os sinais vão acompanhar esse ide. E esse ide é anunciar esse evangelho a todos, né? A todos pelo caminho que nós possamos passar. Que essa voz se faz do universo, que essa voz se faz sobre a atmosfera da Terra, porque nós clamamos, porque nós ansiamos para que a volta do Senhor Jesus se faça na nossa geração. Por isso que eu quero deixar esse convite para que vocês possam estar acompanhando esse estudo maravilhoso de Lucas. E nós queremos estar amanhã estudando o capítulo 8 de Lucas, se assim Deus nos permitir.